O governo não consegue sustentar o reajuste real do salário mínimo? Opa, diga a fonte. O Brasil tem um dos salários mínimos mais baixos da América Latina? Opa, diga a fonte. Aumentar o salário mínimo gera mais desemprego? Opa, diga a fonte. No início de 2026, o salário mínimo aumentou. E esse assunto sempre traz muita repercussão nas redes sociais. No Diga a Fonte de hoje, nós vamos sanar algumas dúvidas sobre esse tema com o economista Ricardo Valério. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Um prazer enorme estar tratando de um tema tão importante para a vida nacional. Vamos lá, Ricardo, começar com essa. Um internauta afirmou o seguinte: o aumento do salário mínimo em 2026 é leviano. R$ 1.621 não dá para nada hoje em dia, enquanto deputados recebem até auxílio paletó. A população recebe essa mixaria. Essa informação é verdadeira? Esse salário realmente não é suficiente para a sociedade? É verdade. O salário mínimo atualmente ele teria que ser R$ 7.067, segundo o DIEESE, para você cobrir os custos com habitação, moradia, alimentação, lazer para uma família de 4 pessoas. Então é verdade. Agora, por outro lado, ele também não pode subir de forma muito abrupta, porque nós temos desencargos sociais no Brasil muito altos. Então eu defendo a política de salário mínimo, de recuperação do salário mínimo, mas por outro lado que o governo dê algum incentivo reduzindo para quem paga salário mínimo os encargos sociais, para que esse benefício possa chegar até o bolso do trabalhador. Essa pesquisa da DIEESE se baseia no que especificamente para chegar até esse valor? Se baseia pela Constituição Federal, que determina quais são os parâmetros para você poder ter esse valor, que é garantir habitação, saúde, lazer, empregabilidade, a pessoa ter a sua parte de transporte para uma família mínima de 4 pessoas. Assim, o salário mínimo atualmente ele é praticamente 5 vezes menor do que apontado pelo DIEESE. Agora, obviamente que seria impraticável fazer um salário mínimo de forma abrupta nessa situação, porque quebraria a Previdência Social no Brasil, estados e municípios também, e as empresas. Isso tem que ser de forma gradual e o governo fazendo uma política para diminuir os encargos sociais para quem paga salário mínimo. Certo, Ricardo. Vamos para a próxima. Um site publicou o seguinte: o salário mínimo gera desemprego, porque as empresas não são capazes de arcar com o aumento dos custos do trabalhador. Essa afirmação é verdadeira? Eu diria que depende, né? Tem um pouco de verdade, tem um pouco de mito. Mas a gente tem que observar que o salário mínimo na mão do trabalhador, ele movimenta a economia. O Brasil hoje está recuperando a sua economia graças a mais dinheiro naquele que depende do salário mínimo. Praticamente hoje a gente tem 60 milhões de trabalhadores brasileiros que dependem do salário mínimo. Aqui no Rio Grande do Norte, a cada 10 trabalhadores, 7 têm um salário mínimo. Assim, ele é importante, ele é vital. O salário mínimo na mão do trabalhador, ele vai para o consumo. Assim, há um custo-benefício muito positivo para quem é um assalariado, que deve ser valorizado, como está sendo valorizado. O governo atual está pagando incentivo de ganhos reais do INPC, mais o PIB dos 2 anos passados, um ganho real que vem recuperando gradativamente o salário mínimo. Excelente, Ricardo. Vamos para a próxima, que diz o seguinte: o internauta publicou uma imagem com o valor dos salários mínimos de todos os países da América Latina, convertido em dólar. Na postagem, ele chama a atenção para o fato de que o Brasil tem o 4º menor salário mínimo do continente. É coerente comparar o valor do salário mínimo em dólar? É coerente, sim. É uma moeda nacional, mundial. Então, essa é uma divisa que é importante ser levada em consideração. Na pesquisa internacional última realizada, entre 105 países, o Brasil ficou no número 51 no valor do seu salário mínimo. Então, também não é dos piores, como os países africanos que pagam um salário mínimo muito ruim. É um salário de porte médio, né, e que tem que ter essa recuperação gradual, como vem ocorrendo, para que a gente possa valorizar mais a classe trabalhadora com um salário mínimo mais vantajoso. Afinal de contas, agora foi R$ 103 nominalmente, suficiente somente para um botijão de gás. Ele é pouco para quem recebe, mas ele é muito para quem paga, por isso que isso tem que ser feito de forma muito gradual. Boa explicação, Ricardo. Nessa aqui diz o seguinte: um site afirmou: o governo empurra o país para o abismo ao insistir numa política de reajuste real do salário mínimo, que a economia é incapaz de sustentar. Isso é verdade? Olha, eu diria que depende da situação. A gente tem que olhar para as duas vertentes, né?
O salário mínimo passou no governo passado, ele saiu o ganho de produtividade. Esse governo recuperou agora pagando a produtividade de acordo com o crescimento do PIB dos 2 últimos anos anteriores, mas limitado ao arcabouço fiscal, para ele não estourar o limite, justamente o que alega o nosso perguntante. Então, nós temos que ter essa situação de forma muito equilibrada. O salário mínimo está sendo recuperado de forma gradual, para não ter um impacto muito grande, notadamente sobre a Previdência Social, que é os aposentados, o BCP, os pensionistas, que é um valor que leva a metade do orçamento da União, é a parte do salário mínimo. Para cada R$1, são 420 milhões que você tem de impacto, vezes 103 que foi o dado de aumento, isso implica em 43 bilhões de reais que o salário mínimo atual impactou na nossa economia. Perfeito, Ricardo. Vamos para a última para a gente encerrar. O internauta disse o seguinte: na Europa, o poder de compra é surpreendente. Lá, com a metade de um salário mínimo, você consegue comprar um eletrodoméstico de qualidade. Já no Brasil, seria necessário 2 salários mínimos para comprar o mesmo produto. É verdade que o poder aquisitivo no Brasil, com o nosso salário mínimo atual, ele acaba sendo ineficaz? Essa aí é muita verdade, né? Na realidade, o que a gente observa é não só o salário mínimo que seja baixo, mas os encargos do Brasil, chamado custo Brasil, é muito alto. Então nós temos a parte tributária, notadamente no consumo, todos os alimentos que a gente compra tem imposto, além de a gente pagar imposto de renda, a gente tem tributação alta sobre os produtos. E isso eleva, sempre você comprar um celular na Europa e nos Estados Unidos, é muito mais barato do que você comprar no Brasil, que tem uma carga tributária muitas vezes acima de 60%, dependendo do produto. Quanto maior for o agregado do produto, mais imposto tem. Então, os impostos é que tira esse poder de compra do salário mínimo, não que ele seja tão baixo, mas sim a carga tributária, notadamente sobre o consumo, é quem traz a situação desfavorável para quem ganha o salário mínimo e para o cidadão comum. Perfeito, Ricardo. Muito obrigada por sua participação. E agora você já sabe, antes de clicar em compartilhar, pesquise sobre o assunto e cheque a fonte, para ter certeza que a informação é confiável. Não caia em fake news. Eu sou Jamília Araújo e o Diga a Fonte volta na semana que vem. Até mais!